Olá, João Murando, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Agora a gente vai falar do Grupo E da Libertadores das Américas. Se liga no vídeo. O Grupo E é composto por 4 times, o Boca Juniors da Argentina, o Corinthians do Brasil, o Deportivo Cali da Colômbia e o Always Ready da Bolívia. Começaremos falando do Deportivo Cali, time tradicional colombiano, da cidade de Santiago de Cali, cidade de Cali na Colômbia, do Vale del Cauca. Fundado em 23 de novembro de 1912 como Cali Futebol Clube, pelos irmãos Nazário, Juan Pablo e Fidel Lalinde. Em 1927, o Cali Futebol Clube mudou seu nome para Deportivo Cali. Atualmente é considerado um dos maiores clubes da Colômbia e o único time com estádio próprio em seu país. Os outros times acabam utilizando estádios provinciais, municipais ou estádios ligados ao governo da Colômbia. Possui 10 títulos colombianos e uma Copa da Colômbia, além da sua tradição de participar da Libertadores, com 21 participações e 2 vice-campeonatos em 1978 e 1999. É conhecido principalmente pela equipe de futebol, mas é um clube que tem outros esportes, outras modalidades esportivas, e possui o estádio de maior capacidade de torcedores dentro da Colômbia. À medida que a era profissional avançava na Colômbia, com o futebol ficando mais profissional, vários clubes pequenos da cidade se juntaram ao Deportivo Cali, assim como a sua influência levou também à prática de outros esportes além do futebol. O primeiro uniforme do time é composto por uma camisa verde, as bordas das mangas e do pescoço brancas, as calças brancas e as meias são da mesma cor. Devido à sua grandeza e união com outros clubes, o Cali Futebol Clube se dividia em dois, a equipe A e a equipe B, e cada equipe tinha um uniforme diferente. Já havia sido acordado de antemão uma partida entre o clube A e o clube B do Cali Futebol Clube, e o vencedor teria as cores do seu uniforme preponderante, tendo aí a unificação dos dois times, além depois de ter adotado as cores do departamento de Vale, onde fica a cidade de Cali, que é a capital deste departamento. No caso, a equipe A saiu vencedora. Com isso, o Deportivo Cali A, como o time passou a ser chamado, tem a calça branca e as meias pretas. Finalmente essas camisas foram mudando de cor até ter a cor que nós conhecemos hoje, que é o completamente verde, O símbolo do Cali é branco e verde, com um verde claro mais preponderante, enquanto a camisa do time do Deportivo Cali tem um verde mais escuro. Em 1948 foi decidido que a cor das meias mudaria do branco para o verde. Então aqui a gente tem a camisa A, que é a camisa principal do Deportivo Cali para o ano de 2022. É um verde bem escuro, Tá aparecendo aí quase preto na imagem. E a camisa B, que quando o time joga fora de casa, que é a camisa branca. O estádio do Deportivo Cali leva o seu próprio nome, mas é conhecido como Estádio Monumental de Palma Seca porque fica no distrito de Palma Seca, na zona rural de Palmira, que é no subúrbio ali da região metropolitana de Cali. Atualmente possui capacidade para 42 mil torcedores. Sua construção começou em 2001, depois no distrito de Palma Seca doaram o terreno na região de Palmira em 1998 e a construção durou até o ano de 2003. O clube possui sua sede ao norte da cidade de Cali e ao sul da cidade fica o seu centro de treinamento. Aqui a gente pode ver uma fotografia bem bonita aí destacando as cores verdes e brancas do Deportivo Cali, a foto do estádio aí do Deportivo Cali. Aqui a gente tem uma foto aérea mostrando o estádio do Deportivo Cali com as suas arquibancadas aí cobertas e aqui uma foto da torcida em dia de jogo. Como veio o Deportivo Cali para a Libertadores? O técnico é o Rafael Dudamel, que teve passagem pela seleção venezuelana e foi técnico do Atlético Mineiro, foi campeão com o Deportivo Cali no ano de 2021. Em campo, Ione Gonçalves, que já jogou no Corinthians, Fluminense e Ceará, compõe elenco, assim como o veterano Théo Gutierrez. Uma das grandes referências técnicas da equipe no título da última temporada, o do Preciado, acabou de deixar o clube para a Europa. Agora vamos falar da cidade de Cali, também chamada de Santiago de Cali. É uma das cidades mais importantes da Colômbia, sendo a terceira mais populosa economicamente do país, atrás de Bogotá e Medellín. Possui 2,5 milhões de pessoas e é a capital do departamento de Vale del Cauca. Localiza-se ali no sul do vale, a uma altitude mais ou menos de 1.000 metros. A cidade foi fundada em 25 de julho de 1536 por Sebastián de Belalcázar, o que torna uma das cidades mais antigas do continente americano, principalmente ali na região de colonização espanhola. O nome de Cali tem várias leituras, podendo vir de País Cali, uma tecelagem sem agulhas que existia ali na região na época do início da colonização, ou de um dos povos pré-colombianos que habitavam a região, ou em relação ao nome dado ao rio localizado no sul da cidade. O nome certo de Cali ali não se sabe de onde vem, que deu origem ao nome da cidade. Aqui a gente tem o mapa da Colômbia, e aí mostrando para vocês que Bogotá está aqui na região central da Colômbia, e aí o departamento do Vale de Cauca
está localizada aqui e aqui fica a cidade de Cali. Enxergou? Não. Nem eu. Ah, morre, diabo! Aqui temos o brasão da cidade e a bandeira do município aí, mostrando características de Cali. Bela Casa foi enviado por Francisco Pizarro e subiu da cidade de onde hoje é Quito em direção ao norte, dominando os povos ameríndios pré-colombianos que existiam na região, e ordenou que seu principal capitão, Miguel de Munhoz, transferisse a cidade para o norte do Rio, onde o capelão Frei Santos de Añasco celebrou uma missa no local ocupado pela igreja de La Merced. Ali é o nascimento da cidade de Cali. Até o século XVIII, grande parte do atual território era ocupado por fazendas e a cidade era apenas uma pequena vila nas proximidades do rio, ali na região do Vale do Cuenca. As fazendas pertenciam a diferentes classes espanholas que possuíam numerosos escravos e dedicavam suas terras à criação de gado e ao plantio de cana-de-açúcar, ali na exploração da coroa espanhola sobre as colônias localizadas aqui na América do Sul. Quando ali no início do século XIX começa o processo de independência dos países da região andina em relação à coroa espanhola, vários locais ali começam a proclamar a independência e a cidade de Cali não foge disso. Em 3 de julho de 1810, proclama sua independência em relação ao governo de Popayán, que era o governo provincial ali da região, dominado pela coroa espanhola, mas o rei Fernando VI da Espanha enviou um grande exército que debelou o movimento independentista e devolveu o poder à coroa espanhola naquele momento. Mas depois, em 1819, o libertador Simão Bolívar derrotou a maior parte do exército monarquista, ajudando a região ali, fazendo que os locais da cidade de Cali assumissem definitivamente o controle da região, integrando a região à chamada Gran Colômbia. Só que em 1832 ocorreu uma grande guerra civil ali, naquela região, deixou a cidade em profunda crise econômica e mais tarde, com o início da organização da Colômbia a partir de 1866, trouxeram também consequências negativas para a cidade de Cali e de todo o Vale de Cauca. Aqui a gente tem uma estátua em homenagem a Bela Casa, considerado ele o fundador do município de Cali. Aqui tem um mapa antigo da cidade de Cali. Aqui tem marcando aqui o centenário de... não sei o que é. Abra o olho, porra! Aqui a igreja de La Merced, da onde surgiu ali a cidade de Cali. Até o século XX a cidade era pequena e dependia política e economicamente do governo de Popayán. A abertura do Canal do Panamá em 1914 e a chegada da ferrovia em 1915 romperam ali o isolamento da cidade de Cali e a cidade, a partir de 1950, começa um processo de industrialização a partir de investimentos de capitais estrangeiros. Durante as décadas de 70 e 90, houve um aumento da violência na cidade, que a cidade passa a fazer parte dos cartéis de drogas colombianos, sendo que o cartel de Cali tinha uma grande rivalidade com o cartel de Medellín. A cidade está localizada no vale, que é a passagem obrigatória de e para o sul do país e também para a fronteira com o Equador. A economia da cidade gira em torno da exploração de minerais não metálicos e das indústrias alimentares de bebidas de fumo, além de algumas indústrias de transformação e comércio e serviços, tornando-se ali uma metrópole economicamente bastante ativa, com grande importância para a economia da Colômbia. Aqui a gente tem o Rio Cali, sede do governo provincial ali do departamento de Cauca, e aqui uma imagem aérea da cidade de Cali, ali no Vale dos Andes, ao sul da Colômbia. Agora a gente vai falar do time boliviano do grupo, o Always Red, que está sediado na cidade de El Alto e fica na região metropolitana de La Paz, na Bolívia. Foi fundado em 13 de abril de 1933 e desde 2019 participa da primeira divisão do país, depois de mais de 28 anos de ausência. O momento mais marcante do clube foi a década de 50, quando conquistou 2 campeonatos bolivianos, o de 51 e o de 57. E em 1977 foi um dos 16 clubes que fundaram a Liga Boliviana de Futebol, responsável ali por aumentar o profissionalismo do futebol boliviano. Depois desses 28 anos de ausência, foi campeão do Campeonato Boliviano em 2020. Além disso, tem 3 participações em torneios internacionais: a Copa Libertadores 68 em 2021 e a Copa Sul-Americana em 2020, emendando com a sua segunda participação seguida na Libertadores de 2022. Um grupo de estudantes do Colégio La Salle, localizado ali na região de La Paz, na Bolívia, e outros jovens de Miraflores costumavam se reunir para praticar futebol, e assim surgiu a iniciativa de formar uma equipe. Em 13 de abril de 1933, reuniram-se no monumento a Cristóvão Colombo, no centro de Prado, na cidade lá de La Paz. Aqui está a foto do monumento. Sobre este monumento eles decidiram ali criar o clube. Esse grupo de amigos criaram essa associação desportiva. Decidiram que as cores da camisa seriam o vermelho, o branco e o azul, com listas verticais, e a calça seria branca. Em 33 o clube integrou a Associação de Futebol de La Paz e jogou a divisão intermediária entre 33 e 38. Em 39 conquistou esse campeonato, que ele permitiu jogar no ano seguinte na primeira divisão da época do futebol boliviano.
De 50 a 59, a equipe teve seus melhores anos de sua história, com os 2 títulos bolivianos já citados anteriormente. Em 33, a camisa do Always Red, no período de sua fundação, era composta por uma camisa vermelha com uma listra vertical branca e uma azul, calção branco e meias brancas. Em 50, a cor branca foi adotada com uma faixa vermelha no peito, da esquerda para a direita, calça azul elétrica e meias cinzas. Azul elétrica? Assim. Na década de 80 sofre a segunda modificação, a calça adota a cor preta e as meias de cor branca. Desde então, a Always manteve essas cores. Então aqui está o uniforme principal da equipe, né? A camisa branca com a listra da esquerda para a direita e de vermelho com o símbolo do Always Red. E aqui é o segundo uniforme da equipe para o ano aí de 2022. Anteriormente, o Always Red jogava em casa no estádio Hernando Siles, que é um estádio nacional pertencente ali ao governo boliviano, mas atualmente ele joga no Estádio Municipal El Alto. Esse estádio, que é também conhecido como Estádio Vila Engenho, está localizado na cidade de El Alto, na província de Murilo, do departamento de La Paz, a 4.083 metros acima do nível do mar, na área de Vila Engenho, sendo o estádio mais alto do país. Esse estádio foi inaugurado em 16 de julho de 2017, de propriedade do governo autônomo municipal de El Alto. A construção começou em 2013 e foi concluída após 4 anos. Entretanto, nas tabelas da Libertadores está mostrando que o Always Red não vai jogar no estádio municipal de El Alto, e sim no estádio Hernando Siles. Aqui a gente tem a foto do estádio, né, municipal de El Alto, né, um estádio aí bem organizado, bem bonito, e aqui está a entrada do estádio aí, marcando aí de propriedade municipal da cidade de El Alto. Como chega o Always Red para disputar a sua terceira Libertadores? Obviamente que seu grande trunfo é a altitude da cidade de La Paz, a 4.000 metros ali, um dos estádios mais altos do mundo. No caso, eu tinha feito o levantamento ali que o time ia jogar no estádio municipal El Alto, só que está jogando no estádio Hernando Siles, que tem 3.600 metros de altitude, uns 400, 500 metros a menos do que o estádio municipal El Alto. A equipe é o atual 5º colocado no grupo do torneio nacional e classificou para a Libertadores por ter sido vice-campeão do último campeonato boliviano. Tem 2 vitórias em 7 jogos e contratou recentemente o técnico Eduardo Villega como o seu novo técnico, principalmente visando a participação na Libertadores. O destaque do time é o atacante Arce, de 36 anos, camisa 7 da seleção boliviana, e já jogou no Corinthians. Marcou 2 gols, deu 4 assistências em 8 jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, jogando pela seleção boliviana. Agora falaremos sobre a cidade de El Alto. Fica na província de Pedro Domingo Murillo, no departamento de La Paz, no oeste do país. É a cidade mais populosa do departamento, é a segunda cidade mais populosa do país, depois de Santa Cruz de la Sierra. Apesar de La Paz ser a capital, El Alto faz parte da região metropolitana e tem uma população maior do que a própria capital, La Paz. Foi criado como entidade municipal independente em 1985, fazendo parte ali da região metropolitana de La Paz, como já citado. A história de cidade remonta a 23 de outubro de 1548, quando Alonso de Mendoza fez uma parada na orla da planície que atualmente constitui El Alto, de onde mais tarde foi fundada a cidade Nossa Senhora da Paz. Com a chegada dos conquistadores espanhóis, tornou-se uma das principais rotas de movimento de migração para Chuquiago, que a gente tem o brasão do município e a bandeira do município, né? Além aqui de uma foto aérea mostrando aí a cidade de El Alto. Em 1810 havia algumas casas que serviam de alojamento para os comerciantes que viajavam na rota entre Lima, Cusco, Potosí e Sucre. Durante o cerco a La Paz, os aliados de Tupac Katari construíram abrigos temporários de onde controlavam o cerco a La Paz ali durante o processo de sitiamento da cidade, né, na tentativa da libertação dessas regiões do domínio da coroa espanhola. Após a Revolução de 1809, a cabeça de Pedro Domingo Murillo, um dos articuladores para a independência da região, foi exposta no local então chamado de Altos de Nuestra Senhora de La Paz. As terras de Autopata no início do século XX, onde fica hoje a cidade de El Alto, pertenciam a latifundiários. A existência de instalações da Companhia Ferroviária Boliviana, quando chegou no local no início do século XX, fez com que muitos trabalhadores dessa empresa se mudassem para a região onde houve a cidade de El Alto, construindo suas habitações. Isso aconteceu quando a estrada de ferro entrou em operação em 1904 e em 1912 começou a construção do que hoje é o Aeroporto Internacional de El Alto. O principal aeroporto da cidade de La Paz, da região metropolitana de La Paz, é esse aeroporto e fica localizado no alto de uma colina ali, e ao mesmo tempo também foi criada a escola de aviação. Os primeiros anos da década de 1940 marca o início do projeto de urbanização e a cidade tem como característica uma forte tradição de auto-organização, que se reflete na existência de conselhos de bairro e associações ali, que surgiram junto com o estabelecimento dos primeiros processos de urbanização do município.
A cidade se caracterizou por ter uma grande e intensa atividade comercial, com cerca de 5.600 pequenas e médias empresas, fábricas e usinas de processamento de hidrocarbonetos, voltada para a exportação desses recursos minerais e matérias-primas que são processadas no país. Aqui a gente tem do alto da colina ali, mostrando uma imagem aérea com a cidade de El Alto ao fundo na imagem. Seu rápido crescimento econômico fez que a cidade de El Alto um local de assentamento para imigrantes de outras partes da Bolívia, especialmente pessoas que vêm da áreas rurais, inclusive que vêm também ali do sul do Peru. O principal centro de ensino superior é a Universidade Pública de El Alto, e a cidade também conta com uma orquestra sinfônica, museus e outras instituições culturais, aonde mostra aí nessa foto aérea principal mancha urbana da cidade de El Alto, ali, uma cidade com quase 1 milhão de habitantes. Agora falaremos do Boca Juniors, que é um dos principais clubes da Argentina e também de toda a América do Sul. O clube é uma entidade esportiva sediada no bairro de La Boca, em Buenos Aires, ali ao sul da região central da cidade. Foi fundado em 3 de abril de 1905 por 6 vizinhos adolescentes, filhos de italianos, Esteban Baglietto, Alfredo Scarpati, Santiago Sara e os irmãos Teodoro e Juan Antônio Farenga. Eles reuniram sobre a Praça Solis, tomando o nome do bairro e acrescentando o Juniors, que dava um toque de prestígio inglês muito comum na época, ali no início do século XX, que o futebol tinha a característica de influência inglesa muito grande na bacia do Rio da Prata. O futebol masculino é sua modalidade maior destaque, embora também possua outras modalidades esportivas no seu complexo esportivo ali na região de La Boca. O Boca Juniors participa da primeira divisão argentina desde 1903, jogando todas as temporadas na primeira divisão desde o início do profissionalismo em 1931. É a única equipe da Argentina que jamais jogou a segunda divisão, né? É uma das equipes que começou a participar quando foi constituído os primeiros campeonatos e nunca teve o descenso para a segunda divisão do campeonato argentino. A equipe possui 34 campeonatos argentinos, além de 4 Copas Argentinas, e é um dos maiores vencedores da Libertadores, com 6 títulos da Libertadores, além de 3 Copas Intercontinentais. Uma coisa curiosa é que, de acordo com a tradição dos torcedores desse clube, as cores oficiais da equipe foram escolhidas em um jogo de azar entre os fundadores, no qual as cores da bandeira do primeiro barco que eles vissem chegando ao porto de La Boca, eles iam adotar essas cores. Consequentemente, as cores foram atribuídas a um navio com bandeira sueca, e aí eles passaram a adotar o amarelo e o azul como as cores do time. Ao longo da sua história, o clube teve 6 escudos, de tudo quanto é tipo, de tudo enquanto é jeito. De 22 até 55, tinha fundo branco com as iniciais CABJ, Clube Atlético Boca Juniors, em amarelo e uma faixa horizontal amarela no meio que mudava as cores das letras de amarelo para azul ali, dando aquele tom. Depois muda para azul marinho com faixa amarela no meio e as iniciais em preto. E aí, depois acrescenta alguns fios de louro, mantendo ali um contorno preto que foi adicionado à sigla. Depois foi alterado para as palavras Boca Juniors, tirando a sigla, e na década de 70 volta-se a adotar o modelo de 55, né? Mantido aí as 4 iniciais, mas aí volta as estrelas a aparecerem representando os 30 títulos que o clube havia conquistado até aquele momento. Aqui a gente tem uma foto da La Bombonera que a gente vai falar daqui a pouco, com as cores do clube, e aqui é a evolução do brasão do clube até chegar o CABJ aí dos dias atuais, com todas as estrelas ali que fazem parte dos títulos do Boca Juniors. O escudo do Boca Juniors contém 52 estrelas em homenagem ao número de títulos oficiais que a Assembleia de Representantes do clube decidiu incluir no design do escudo. Eu achei que ficou meio poluído. Eu também. As camisas alternativas eram historicamente amarelas com faixa azul e brancas com faixa amarela, sendo que a camisa oficial ela é azul com faixa amarela. Só que para a Copa Libertadores de 2022, né, não sei se eles vão usar essa camisa, mas eles lançaram essa camisa oficialmente para o ano de 2022, é essa camisa aqui do Boca Juniors, mostrando aqui diferentes tons de amarelo e azul e branco, né, em homenagem à região de El Caminito, que fica ali no bairro La Boca, que é uma região histórica e uma das regiões de maior atratividade turística da região. Então, em uma homenagem àquela região de El Caminito, eles lançaram essa camisa para o ano de 2022. Eu achei a camisa muito bonita. E você? Mentira! Falaremos agora do Estádio Boca Juniors, que o nome conhecido como La Bombonera, mas o nome oficial é Estádio Alberto Armando. Pertence à equipe de Boca Juniors, localizado no bairro La Boca, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Foi inaugurado em 25 de maio de 1940 e até então não tinha nome o estádio.
Em 20 de abril de 1986, recebeu como nome oficial Camilo Cicero, em homenagem ao presidente que iniciou as obras do estádio onde está hoje o La Bombonera. No ano 2000, o nome foi alterado para o atual em homenagem ao ex-presidente do clube, Alberto José Armando, que foi presidente do clube durante 3 décadas. Atualmente tem capacidade para 57.200 espectadores no estádio. O projeto do estádio é muito interessante, ele é super compacto ali, porque quando ele foi demolido para ser construído um novo estádio, ele teve que ser construído no mesmo local que o anterior. O estádio feito de madeira e muito menor. E aí nesse novo estádio, para caber no terreno que era menor, criou-se um declive acentuado e inusitado entre as arquibancadas. Em 1931, que quando houve a compra do terreno, começou a construção em 34, sendo interrompido até a inauguração do estádio em 40. O estádio mudou pouco até 1996, quando uma ampla reforma aumentou sua capacidade atual. O apelido La Bombonera, bem, tem várias histórias para o apelido La Bombonera do estádio de Boca Juniors, porque é semelhante a uma caixa de bombom, por isso La Bombonera do espanhol. A história diz que o arquiteto projetista do La Bombonera, no dia do seu aniversário ele ganhou uma caixa de bombom de um amigo. E aí ele levou essa caixa de bombom para os outros participantes da reunião, onde ele mostrava o projeto do estádio. E ele viu que a caixa de bombom era parecida com o projeto do estádio que ele estava fazendo para a construção ali do estádio do Boca Juniors. Isso foi tão marcante que o La Bombonera fica conhecido para todos, inclusive no dia da inauguração, as autoridades do clube já chamavam nos discursos que o nome do estádio é La Bombonera. Por isso que o estádio ficou muito tempo sem um nome oficial, sendo que todo mundo chamava La Bombonera, sem estar escrito de fato o nome do estádio, ganhando só o nome ali do primeiro presidente, que ajudou a construir o estádio, e também depois quando mudou o nome para o presidente mais longevo ali, que ficou 3 décadas à frente do clube. Como vem o Boca Juniors para a Libertadores da América? Como sempre colocado entre os favoritos, é o atual segundo colocado do Grupo B no Campeonato Argentino e vai atrás da sua 7ª Libertadores, tentando se igualar com o Independiente da Argentina, que também é o maior vencedor da Libertadores com 7 títulos. O time comandado por Sebastián Bataglia, ex-jogador do clube, conta com bons nomes como os atacantes Benedetto, Vidia e Romero. Na defesa, o time tem jogadores experientes como o zagueiro Rojo e os laterais Fabra e Advíncula. Molinos, de apenas 21 anos, e Medina, de 19, são atletas para ficar de olho ali no meio-campo, Revelações do clube aí. O time tem medo por qualquer adversário, principalmente quando joga em casa, no La Bombonera. E o mais incrível é que, em relação aos times brasileiros, o Boca Juniors tem um retrospecto positivo, ou seja, juntando todos os confrontos do Boca Juniors contra o time brasileiros ao longo das suas participações em Libertadores, possuem mais vitórias do que derrotas. Vamos falar agora da cidade de Buenos Aires, a capital e maior cidade da Argentina. Já visitei várias vezes, adoro Buenos Aires. Ah não, sério? Essa metrópole é uma cidade autônoma dividida em 24 distritos, ou seja, assim como a capital federal Brasília no Brasil, Buenos Aires é uma cidade autônoma considerada ali meio que um distrito federal por sediar a capital do país. Está localizada na região centro-leste do país, na margem sul do Rio de la Plata, na região conhecida como Pampas. A cidade foi cedida em 1880 pela província de Buenos Aires para ser a capital federal do país. Sua população é de cerca de 3,5 milhões de habitantes, com cerca de 17 milhões na área metropolitana, ser uma das maiores metrópoles do continente americano. Na primeira tentativa de fundação da cidade, Pedro de Mendoza, em 2 de fevereiro de 1536, estabeleceu ali na região onde hoje é o Parque Lezama, a praça ali, um pouco ali ao sul de Buenos Aires, antes de chegar no bairro de La Boca. Chamou então aquela região de Nossa Senhora Santa Maria del Buen Aire, e que fez isso em relação ao padroeiro dos navegantes. A região era habitada por índios chamados querandias. Aqui a gente tem de amarelo a cidade de Buenos Aires e de azul são todas as cidades que fazem parte da região metropolitana de Buenos Aires. E aqui de rosa a cidade de La Plata, que a gente já falou quando falamos da equipe de Estudiantes de La Plata. E aqui tem um desenho mostrando aí a fortificação de Buenos Aires na época de sua fundação. Apesar da tentativa de assentamento por Pedro de Mendoza, a fundação da cidade é atribuída a Juan de Garay em 1580, que a nomeou de Ciudad de la Trinidad, quando saiu de Assunção com cerca de 300 pessoas, além de gado, plantas, forragens e madeira para construir um novo assentamento.
começou a construção da Praça Maior e do Cabildo que é a sede da administração municipal das cidades que são fundadas pela coroa espanhola. Tornou-se sede de um governo subordinado ao vice-reinado do Peru. A cidade tinha pouca importância dentro da colonização espanhola e somente a partir do século XVIII, com o crescimento da indústria do couro, e assim em 1776 foi criado o vice-reino do Rio de la Plata e a cidade foi designada como a capital desse vice-reinado. Assim, o objetivo era evitar o contrabando de couro, conter o avanço de portugueses através que vinham pela província de Cisplatina, onde hoje é o Uruguai, e também os britânicos que atacavam a região. A cidade experimentou um progresso exponencial entre 1780 e 1800, recebendo também uma forte migração espanhola, em menor medida também de francesa e italiana, onde os imigrantes italianos estabeleceram mais ao sul da cidade, fundando inclusive a equipe do Boca Juniors. No marco da Guerra Anglo-Espanhola, a Grã-Bretanha interessou-se pelas riquezas da região e a Espanha aliou-se à França, inimiga daquele império naquele momento. Para conter os ingleses, a cidade se organizou e com a chegada dos ideais liberais e, mais tarde, a ocupação da Espanha pelo exército napoleônico, houve ali um enfraquecimento da coroa espanhola, surgimento então de movimentos emancipatórios que desencadearam a Revolução de Maio de 1810 e a criação do primeiro governo nacional, considerado ali depois em 1816, quando houve de fato a independência da Argentina. A fundação enquanto município da recém-República da Argentina em 1854 permitiu organizar a cidade durante o longo processo de criação e unificação do Estado Nacional da Argentina. Assim, Buenos Aires foi escolhido como sede do governo nacional. Aqui a gente tem um desenho do Cabildo ali na praça principal ali, que é a representatividade da municipalidade. Aqui uma igreja antiga que eu não sei que igreja que é. É mesmo, é? Aqui nós temos a Avenida 9 de Julho com o obelisco e aqui mostrando a praça principal ali com a catedral ao fundo, uma foto antiga aí do início do século XX. A necessidade do governo nacional de federalizá-la, somado ao movimento de tropas ordenado pelo governador da província, já que a província de Buenos Aires resistia em relação a essa federalização, gerou uma série de confrontos, onde somente em 1880 que terminaram com as tropas provinciais sendo derrotadas e ocorrendo então a federalização da cidade. Posteriormente, a província cedeu os distritos de Flores e Belgrano, que foram anexados ao território da capital federal. No final do século XIX e início do século XX, a cidade passou por uma importante transformação, permitindo o desenvolvimento da infraestrutura urbana. O principal setor econômico da cidade é o setor de serviços, 78% da economia da cidade. Os ramos mais importantes são os serviços imobiliários, o de informática, profissionais liberais, serviços empresariais de finanças, por ser ali a capital do país. Além disso, a indústria de transformação representa 20% do produto interno bruto da cidade. Então aqui a gente tem uma foto aérea no bairro de Recoleta, mostrando aí toda a área urbana ao fundo, e aqui a foto da praça mostrando o Congresso Nacional, que é o local ali das câmaras de deputados e do Senado Federal da Argentina. Assim, encerramos então o grupo E da Libertadores das Américas. Se inscreva, deixe seu like, faça seu comentário no canal e até o próximo vídeo.